sei lá, eu penso que a última vez que fiz aqui reunião foi nos finais de fevereiro. Penso eu, não sei exatamente quando, mas foi finais de fevereiro, princípios de março, no máximo. De maneira que voltar é assim uma sensação é um misto é uma emoção. No fundo é uma emoção, porque a gente este tempo todo não sabíamos quando é que voltávamos a estar cá, não é? Pronto, não nas condições normais, mas a gente não sabia por quanto tempo, e de maneira que voltar é assim uma sensação de facto muito agradável, não é? Muito agradável, especialmente para quem gosta de comunicar, que é o meu caso. Para quem gosta de conversar. Por isso, eu gostava de dizer-vos a vós e à equipa espiritual que certamente está connosco. Claro que eu, na minha casa, tento falar com ela muitas vezes. Aliás, nós estamos a fazer, como não estamos a fazer a reunião de opção, estamos a fazer, cada um em sua casa, irradiações. Claro que não é a mesma coisa, não é? Não é. Mas é o possível, não é? E falo muito com a equipa espiritual e assim, mas realmente aqui é a nossa casa, aqui é o lugar, aqui é o sítio certo, não é? Parece que a gente sente mais a presença, não é? É diferente e pronto, e para mim é uma alegria muito grande estar de volta, porque isto dá-nos esperança, não é? De que de repente as coisas mudam, a coisa vai ficar diferente e isso é muito bom, por isso agradeço esta oportunidade de estar de novo. E contrariamente ao costume, eu hoje não trago nenhum tema assim definido. Pensei em muitos temas, pensei em muita coisa, mas depois também fui tendo o feedback de que havia muito poucas pessoas a assistir, embora a palestra esteja a ser gravada, claro, mas pensei, não, vou fazer uma coisa mais intimista, uma espécie de reflexão sobre... Não temos que falar necessariamente na Covid-19, não é? Não temos que falar. Mas uma reflexão sobre tudo isto, porque estamos a passar, que estamos a viver, enquanto pessoas, naturalmente, e também enquanto espíritas, porque eu não consigo nunca dissociar nada, porque passo, sei lá, muitas vezes estou, por exemplo, num almoço de família ou coisa assim, que já estive na semana passada com a minha família mais próxima, os meus irmãos, e eu nunca consigo dissociar. Claro que acabo por ser uma ave rara lá no meio daquilo tudo, mas não consigo dissociar-me do facto de ser espírita, porque vem uma conversa e eu estou sempre a analisá-la e muitas vezes fico calada, não é? Porque acho que devo ficar, mas analisá-la sempre sob outro ponto de vista, de uma forma diferente, quer dizer, é quase impossível uma pessoa que estuda espiritismo não... É uma ferramenta eterna, né? Que a gente não se dissocia, não vive mais sem. Não é? Porque as pessoas têm, portanto, falam de um determinado assunto, seja ele qual for, e nós temos uma visão diferente, mas às vezes é uma visão que nem vale a pena. Então, se está ali a gente em família e com muita gente e não sei o quê, provavelmente não é melhor. Claro que se estiverem duas pessoas, a coisa será diferente. Mas quando está muita gente, as ideias acabam por perder-se e por não chegar, de facto, àquilo que a gente pretende. E de facto, essa reflexão é interessante, é importante, porque faz-nos sentir diferentes, não é? Na análise das situações. Desculpa, eu não estou a ver muito bem. Oh, desculpa, oh meu Deus. Desculpa lá, é que eu não estou. Assim, quem será aquela pessoa? Já era para perguntar à pessoa. Pronto, estamos mesmo. Pois é que a pessoa fica irreconhecível, é uma coisa impressionante. Desculpa lá.
E a pessoa sente que realmente tem um património, não é? Para analisar as situações que realmente não tem preço. Não tem preço. Eu tenho visto muita televisão estes tempos por causa de estar a par das notícias, porque eu há para aí 10 anos que não havia notícias. De repente senti necessidade de ouvir as notícias. E isso fez-me pensar em muita coisa. A forma das pessoas pensar, a forma das pessoas agir. Não estou a referir-me especificamente a nada nem a ninguém, não é? E a gente sempre a fazer as nossas próprias análises, e é de facto muito interessante como eu me sinto agradecida e como eu sinto, a minha gratidão é infinita pelo facto de ter tido a oportunidade, e cedo, graças a Deus, de conhecer a doutrina espírita. Eu não era a pessoa que sou, não era, de certeza absoluta. Tenho muitos defeitos, naturalmente, mas não era a pessoa que sou. Então, nesta análise que se tem feito, e eu faço as minhas análises também, cada um faz as suas, e penso, meu Deus, que coisa, que diferença. O facto de nós termos um conhecimento que vai para além da morte física, não é? Que nos transporta para a eternidade, através do infinito que é todo nosso, como isso faz com que nós, por exemplo, eu estive sempre sozinha, nunca tive um segundo de medo, de receio, de estar triste, de dizer, meu Deus, o que é que vai ser, não é? E, no entanto, sabemos que os problemas mentais e depressivos aumentaram muito, etc. Exatamente porquê? Porque eu sou diferente delas? Claro que não. Porque temos, de facto, este suporte que faz de nós pessoas muito mais seguras, que faz de nós pessoas diferentes. Não concordam comigo? É, não é? E depois a própria análise que se faz em relação ao planeta, por exemplo, não é? Ouvem-se, continuam a ouvir-se das ideias mais absurdas, no meu ponto de vista, é evidente, que todas são respeitáveis, mas no meu ponto de vista, das ideias mais absurdas em relação ao facto de ter surgido esta pandemia, não é? Que nós estamos a dar cabo do planeta, que nós somos os culpados, enfim, ouvem-se ideias que vão desde o 0 ao 100, não é? E isso a mim deu-me para refletir bastante em relação ao planeta em si, à vida do planeta em si. Tenho lido um pouco mais, porque também não tenho quase saído de casa, tenho lido um pouco mais. E tem-me feito também refletir em relação à própria vida do planeta, não é? De pensar, será que é o planeta que precisa de nós? Que precisa da nossa proteção? Porque é isso, não é? Aliás, culpa-se as pessoas de vir esta pandemia por causa disso, não é? Porque nós não protegemos o planeta. É um ponto de vista respeitável. E o outro ponto de vista que se pode colocar, será que o planeta precisa de nós? Não, já provou isso, não é? Porquê? Porquê é que achas que não precisa de nós? Se a raça humana deixasse de existir de um momento para o outro, o planeta regenerava. Tudo ia acontecer, tudo ia seguir o seu Está curso. provado. Mas reparem, não se acha uma ave rara a pensar desta maneira? Porque toda a gente diz que foi a poluição. Claro que foi. Claro que foi. Mas o planeta, a Terra, é um organismo vivo. E ele tem mecanismos de defesa que a nós nem nos passam pela cabeça. O planeta não precisa da nossa proteção.
Ele tem mecanismos que lhe permitem autodefender-se. Aliás, ele provou isso nestes 4,5 bilhões de anos da sua existência, não é? Em que, quando ele considerou que precisava de se equilibrar do equilíbrio, não é? Ou quando achou que poderia estar em risco, antes de estar em risco, ele fez o que tinha que fazer, não é? Houve espécies que saíram do mapa e que deram origem a outras. Houve toda uma série de situações ao longo da história, quer ao nível de cataclismos naturais, quer ao nível de doenças, pandemias já houve milhentas ao longo da história, não é? E muito mais graves do que esta, porque estamos no século XXI e a medicina do século XXI não tem nada a ver com a medicina dos anos anteriores, e de anos em que nem existia medicina sequer, não é? E portanto, o planeta, a conclusão a que se chega é que, de facto, o planeta não precisa da nossa proteção, de maneira nenhuma. Então, nós teremos de ver, é precisamente o contrário, porque ele sabe defender-se, não há dúvida nenhuma. E nós sabemos defender-nos? Essa é que é a questão. Isto é, nós é que precisamos da proteção do planeta, mas a maior parte de nós põe o problema ao contrário. Nós é que precisamos da proteção do planeta. Já pensaram o que seria de nós sem água? Sem água potável, ou até havendo água, mas sem água potável? A espécie humana quanto tempo duraria? Não tinha que ver com este vírus, com esta pandemia, não é? Já pensaram se de repente nós não conseguíssemos respirar oxigênio? A gente é totalmente dependente dele para existir, né? Em termos de material. Já pensaram? Portanto, é a Terra que tem que ser protegida? Não. Nós é que temos de ser protegidos. A ideia de que nós protegemos a Terra para a nossa proteção. Exatamente, uma reciprocidade, isto é, são dois organismos vivos em que a Terra é preponderante, mas exponencialmente, e que, vivendo esses dois organismos vivos em harmonia, tudo acaba por ser mais fácil. Tem tudo a ver com o equilíbrio, não é? Exatamente. Tudo acaba por ser mais fácil. Mas, provavelmente, a espécie humana ou grande parte da espécie humana pode, de repente, desaparecer, como já aconteceu noutras épocas da história, e o planeta vai continuar. Não é? O planeta vai continuar. Portanto, nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, continuamos, mesmo perante esta pandemia, a fazer uma análise orgulhosa, não é? Em que o nosso orgulho vem ao de cima, sem nos apercebermos disso. Pensando nós que estamos até a ter uma linguagem contrária, humilde. Não é? Porque agora, com a pandemia, somos todos iguais, porque atingiu toda a gente, porque aí é que se viu que todos somos iguais. Opa, ainda bem que se faz essa análise mais ou menos profunda, não é? Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, quando a pandemia terminar, vai continuar a ter os mesmos comportamentos, não é? Infelizmente para eles. Mas isso continua, no meu ponto de vista, a denotar, de facto, o nosso orgulho encoberto, porque todos nós somos orgulhosos. Há pessoas que têm mais noção do seu orgulho, há pessoas que têm menos e há pessoas que não têm nenhuma, que se sentem as pessoas mais humildes do mundo. Mas a pessoa que está a sentir-se humilde é porque é orgulhosa, porque está a se sentir humilde. Isto é muito engraçado, não é? Se eu disser, Noémia, tu és orgulhosa. E eu. Portanto, estou a provar que sou, não é?
Portanto, ele está de tal forma, tão enraizado em nós e simultaneamente tão encoberto, que todos nós, não estou a falar daquele orgulho que causa imensos problemas, estou a falar, esse é o excesso, mas todos nós temos, e esse se calhar é um bocadinho perigoso, na medida em que está encoberto e que não nos apercebemos da existência dele em nós, não é? E portanto, se não nos apercebemos, não temos como trabalhá-lo, não vamos trabalhá-lo, passa-nos ao lado. E portanto, continuamos nesse registro, com esse tipo de coisas. Mas a minha ideia hoje era eu não falar muito. Era serem vocês também a falar um pouco e a dar as vossas opiniões. Porque inicialmente, isto pensando nos últimos meses, dá a ideia que de repente as pessoas mudaram. Houve um movimento em massa de solidariedade nunca visto, pelo menos na nossa geração. E portanto, ficou-se um pouco com a ideia de que realmente isto fez brotar nas pessoas aquilo que melhor tinha nelas. Vocês concordam com este tipo com esta opinião que eu agora acabei por dizer? Acham que... Sim, não acredito que sim. Infelizmente, como disseste há bocado, passando a pandemia, a passar e esse espírito de solidariedade eu acho que algumas pessoas aproveitaram a oportunidade, até para demonstrar coisas que não... Eu acho que eu vi muitos movimentos próximos de ver uma necessidade e aproveitar aquilo. Eu vi também gente seguir a sua vida e olhar para o seu problema. Mas eu acho que o movimento de solidariedade apareceu, de fato. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, a minha análise... Mesmo a nível entre Estados, não é? Entre países, sim, sim. A China, que foi o país que foi apontado como causa da pandemia, chegou a enviar médicos para a Itália, sim, para ventiladores, portanto, houve um movimento de solidariedade. Agora, não sei se irá prevalecer pós-pandemia, não é? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu sou uma pessoa genuinamente otimista e eu acredito de uma forma geral nas pessoas, mas a minha teoria é de que a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas são boas. Boas, não digo 100%, que não há ninguém, mas são boas. E depois já há uma minoria muito pequenina, ao nível mundial, que não são. Só que numa situação normal, que se vive a nível mundial, e o Livro dos Espíritos foca isso, é engraçado, que foi das partes que mais me custou entender no Livro dos Espíritos. Portanto, numa situação normal, essas pessoas boas, que somos a generalidade, não é? Não somos Madre Teresa de Calcutá, mas somos pessoas boas, generosas, que fazem o que for possível pelo outro, enfim. Essas pessoas, numa situação normal, estão apagadas, estão encobertas, não se mostram, não sentem necessidade de fazer o que quer que seja, etc. E, portanto, é imperceptível, embora seja a grande maioria. Numa situação como esta, portanto, os outros é que predominam. Porquê? Porque se 90% está muito quietinho lá no seu cantinho e os outros 10% é que comandam as operações nos governos e nos não sei quê, não sei o que mais, a ideia que se passa para as pessoas, de uma forma geral, é que há uma inversão, que são 90% das pessoas más, não é? Porque são essas as que se mostram, as que são visíveis, e se calhar só 10% é que são boas. Ora, numa situação de pandemia, numa situação destas, ou de outra catástrofe qualquer, o que é que acontece? Essas pessoas, que são a maioria,
têm oportunidade, sentem necessidade de se mostrar através das coisas mais variadas, e nós tivemos exemplos fantásticos, não é? Mas porquê? Porque é para darem nas vistas? Não, é assim que elas são. Portanto, isso faz parte da sua forma de ser. E, portanto, essas pessoas, nessas alturas, sentem mesmo necessidade de arregaçar as mangas, porque sentem que estão a precisar de alguma coisa, a ser precisas para alguma coisa. E são essas as que, de repente, são visíveis, se tornam visíveis. Os tais 10%, estamos aqui a falar numa percentagem por uma questão didática, não é? O que é que acontece? Essas pessoas, nessas alturas, vão ficar mais invisíveis. Por medo, por cobardia, porque não têm capacidade para se doar, pelas suas próprias características, não é? E então fazem com que as outras se tornem ainda mais visíveis, não é? Ora, isso, no meu ponto de vista, é a realidade. E a realidade vai continuar a ser quando passarmos para uma situação outra vez normal, em que voltam os grandes, os do poder, a sentir que já não correm perigo, que agora já podem voltar a fazer, enfim, o que lhes apetece, e as outras voltam à sua... Então, tal como diz o Livro dos Espíritos, o grande problema é o comodismo dos bons, não é? Porque os bons ficam comodamente no seu lugar, não é? E os maus, esses é que agem para o mal, infelizmente, não é? E esses é que agem, e por esse motivo é que se sentem... E eu pensei, será que há uma forma de mudar este estado de coisas? Bem, começámos por aí. Eu disse que só nascer de novo, não é? Porque a natureza não dá saltos. Mas há essa esperança, porque todos os dias nasce nova gente. Portanto, há essa esperança. Todos os dias há permuta de gente, de pessoas. Só nascer mesmo de novo. Mas se quisermos ir um bocadinho... Portanto, analisar um pouco mais profundamente isso, não esquecendo essa ideia base para a análise disto, eu penso que só através da educação e do conhecimento é que vamos lá. Não há outra forma. E quanto mais eu convivo com as pessoas, enfim, com os vários grupos etários, sociais, etc., mais eu me convenço disso. É de facto através da educação e do conhecimento, porque nós confundimos educação com conhecimento, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Complementam-se, não é? Eu nunca concordei que o Ministério da Educação se chamasse Ministério da Educação, porque eu acho que era muito mais lógico chamar-se Ministério do Conhecimento, não é? Porque transmite mais conhecimento e penso que é a função deles, não é? Pelo menos a principal, a mais importante, é de facto transmitir conhecimento. A educação é algo muito mais amplo que nós adquirimos não só na escola, mas em qualquer outro lugar em que nos movimentemos, priorizando, de facto, a família, o lar, não é? Eu digo muitas vezes, porque é essa a minha convicção, que sou o que sou porque nasci na família que nasci. Claro que depois já referi o facto de conhecer o Espiritismo, mas não foi o Espiritismo que me deu o caráter que tenho, digamos assim, não é? Eu já o tinha adquirido,
porque há tempo, não é? Há fases na nossa vida para nós adquirirmos cada coisa, não é? O que eu tenho que aprender quando tenho 1 ano de idade, para não dizer 1 dia de vida, se eu não aprendo nessa altura, eu não vou aprender mais. Pelo menos da mesma maneira, pelo menos tão intensamente, não é? Tão 100%. Porque a altura é aquela, não é? Uma criança que não aprende a andar na devida altura e que só aprende aos 5, aos 6, aos 7 ou não sei o quê, essa criança nunca mais vai andar como outra que aprendeu a andar quando tinha 1 ano. Porque é nessa altura que ela tem condições físicas para aprender a andar. Ao nível de outro tipo de aprendizados, que não o físico, é a mesma coisa. Nós sabemos que o bebê, quando nasce, tem cerca de 3 vezes mais células do que uma pessoa adulta. Que é uma coisa... Onde é que elas estão? Num ser tão pequenino, não é? Eu pensava, na minha santa ignorância, eu pensava que as células ocupavam, assim, o corpo todo, sei lá, nem sei... Exatamente. E eu pensei, então como é que uma pessoa grande tem 100 trilhões e como é que um bebezinho assim pequenininho, mesmo um prematuro, tem 300? Como é possível isso? Isto, a natureza é uma coisa... E porquê? Porque é que nós nascemos com muito mais células? Portanto, ao longo da idade, nós vamos perdendo, até chegar ali aos 7, 8 anos, já temos nem metade, e depois, ao chegar ali à adolescência, mais ou menos, teremos mais ou menos a mesma coisa, até cerca dos 15, 18, por aí, não é? Pronto, e depois perdemos-las todas. Exatamente porquê? Porque realmente a coisa é indo um bocadinho atrás. Eu sou o que sou por ter nascido na família que nasci. Porquê? Porque foi lá que eu recebi as bases e na época certa, não é? Desde quando nasci até quando tinha 18 anos, que foi quando saí de casa, foi lá que eu recebi o legado que os meus pais me deram. Felizmente foi bom, não é? O respeito, a dignidade, portanto, o respeito pelo outro, pronto, todos aqueles valores que ou nós crescemos com eles, portanto, e somos habituados a não mentir, sei lá, aquelas coisas que parecem tão banais, mas que se nós não as adquirimos nessa altura, dificilmente, quando somos adultos, conseguimos recuperá-las na totalidade. Se calhar um bocado também por falta de células, não é? Parece que fica um déficit, né? Fica um déficit, exatamente. E fica atrasado, correndo atrás daquilo, mas não aproveita na totalidade. Eu acho que se você tivesse na fase certa, tivesse ajustado aquela... Eu também tenho essa impressão, como mãe, a gente vê muito isso. Então a educação, não é? É fundamental. Você parece que se você ou falhou, ou não ficou atento, e aquilo não se fez no momento certo, você fica depois devendo e correndo atrás como se fosse de um prejuízo maior. Não. Porque já é difícil incutir aquela... Mas também é necessário já ter lá os genes, não é? Quer dizer, há uma boa bagagem. Sim. Nós vemos filhos do mesmo casal e são totalmente diferentes. Sim. Daí que o pai não deva dar o mesmo tipo de orientação aos filhos. Os filhos são todos diferentes. As pessoas são todas diferentes, não é? E um filho pode dar mais ou menos trabalho ao pai, não é? Eu não sou mãe, mas verifico isso. Agora, o importante é que o pai esteja muito atento. Os pais estejam muito atentos. Porquê? Repara, nós quando nascemos, claro que temos todo um passado que vem de trás, mas abençoado o esquecimento. Porquê é que Deus nos deu o esquecimento? Precisamente para que os pais possam podar à sua maneira tudo aquilo que deve ser podado. E é nessa tal fase
que a poda tem que acontecer, porque mais tarde já não pega, não é? Já não pega. Se um pai facilita determinadas coisas ao menino porque não sei o que mais, quando for adolescente, provavelmente vai meter-se no álcool ou na droga ou não sei o que mais. E o pai e a mãe nem sequer têm noção porque é que aquilo está a acontecer. É evidente que essa pessoa, esse rapaz ou essa rapariga, tem uma dose de rebeldia, não é? Para se meter na droga quando é adolescente ou coisa, porque nem todos se metem. Mas precisamente porque tem essa dose de rebeldia, a educação que os pais deveriam dar a esse filho teria de ser diferente, muito mais atenta, enfim, com outro tipo de vigilância do outro filho que tem um comportamento diferente e que é um espírito diferente, nós sabemos disso, que somos todos diferentes. Mas, de facto, ou é em tenra idade, quando ainda temos essas células todas, quando ainda somos ingênuos, quando o nosso pai e a nossa mãe são os nossos heróis, não é? Quando somos mais moldáveis, né, também. Toda a criança, até aos 6, 7, 8, pronto, depois vai-se perdendo, o pai e a mãe são os nossos heróis, não há ninguém superior a eles, não é? Portanto, nessa altura, nós fazemos da criança o que queremos, para o bem e para o mal, não é? A questão é estarmos muito atentos. Então, a educação é muito importante para mudar as pessoas. E o conhecimento, isto é, aliás, as coisas devem andar bastante juntas, não é? Eu não posso dizer ao meu filho, lá, não faças isso, não é? Isso não é educação. Eu tenho que explicar ao meu filho porque é que eu aconselho, dependendo também da idade, a ele não fazer aquilo. Portanto, e ele entender, ter conhecimento, não é? Claro que depois, se for necessário, a última palavra é do educador. Mas, se desde muito criança ela for habituada a esse tipo de diálogo, a esse tipo de educação, ela vai assimilar o conhecimento de uma forma completamente diferente e vai fazer dela também uma pessoa diferente. Agora, o grande problema é que são os próprios pais, muitos deles, que precisam de ser educados e de lhes ser transmitido conhecimento, não é? Essa é que é a grande questão. E esta questão da educação não terá que ver, no meu ponto de vista, claro, é sempre o nosso ponto de vista, não é? Por isso é que o diálogo é muito importante, a partilha é muito importante. No meu ponto de vista, não terá que ver com o aspecto ético-moral, com as regras do bem proceder, com as regras do comportamento. Claro que essa vertente é importantíssima. Para mim, até, é a mais importante. Mas depois há outras vertentes que vão ajudar nesta primeira, que vão potenciar esta primeira, que é, por exemplo, a vertente, a sensibilidade que as pessoas devem ter, lá está, que os pais devem incutir, para as artes de uma forma geral. É a forma mais, no meu ponto de vista, é a forma mais eficaz, mais importante para nós, de facto, cimentarmos de alguma forma a educação. Porque as artes, sejam elas quais forem, não vamos aqui discutir se a música é superior à dança, se a pintura é superior ao desenho, qualquer arte, portanto, qualquer tipo de arte, ela transporta-nos para o campo das emoções, da sensibilidade, faz de nós pessoas atentas, faz de nós pessoas, perdoe-me a expressão, humanas,
é um pleonasmo, mas pronto, faz de nós pessoas mais sensíveis. Isto é, se eu sei apreciar um quadro, por exemplo, não é? Se eu estou ali, se eu tenho capacidade para estar ali 1 hora a analisar aquele quadro, aqueles detalhes, aqueles pormenores, se eu tenho sensibilidade para isso, certamente que se eu tiver a tal poda, eu também tenho sensibilidade para olhar para a pessoa que está à minha frente e analisá-la como se um quadro se tratasse. Não é? É a tal sensibilidade que faz advir, portanto, o campo das nossas emoções e que faz de nós as pessoas sensíveis que devemos ser. Que é outra questão que também é muito discutível, porque há pessoas que acham que sermos sensíveis que atrapalha, que não faz de nós líderes, que não faz de nós pessoas realizadas na vida, que somos pessoas choramigas, não é? E isso é uma falsa questão, no meu ponto de vista. Não é? Porque uma pessoa sensível não é uma pessoa que tenha uma lágrima fácil. Uma pessoa que tem uma lágrima fácil é uma pessoa que tem as suas emoções descontroladas. E nós não estamos aqui a falar em emoções descontroladas. Estamos a falar em emoções controladas que nos são, que nós criamos, que nós conseguimos ter precisamente através do olhar crítico, não é? Do olhar profundo, crítico no sentido positivo, para o que quer que seja. Não é? Uma pessoa que ouve uma música, seja ela qual for, por exemplo, uma música que é uma coisa fácil, não é? De todos nós sabemos analisar, mais ou menos, já não conseguimos analisar um quadro ou uma arquitetura, sei lá o quê, não é? Se calhar achamos que aquilo é um mamarracho e provavelmente é uma obra de arte. Pronto. Mas uma música, todos nós sabemos apreciar uma música, dependendo do estilo que mais gostamos, mas sabemos gostar desta e não daquela, ou coisa assim. Isto é, temos sensibilidade para essa música, não é? E a música, por exemplo, que penso que é a arte mais popular, não no sentido negativo, mas no sentido de abranger o maior número de pessoas. Exato. Portanto, se nós ouvimos uma música que gostemos, o que é que acontece? Nós ficamos diferentes. Ficamos necessariamente diferentes. Enquanto estamos a ouvir aquela música, provavelmente esquecemos-nos de um problema que temos, provavelmente ficamos mais harmonizados, ficamos diferentes. Aquela música mexeu com muitos pontos de nós. E isso faz com que nós aprendamos também a conhecer-nos melhor e a sentir as nossas emoções ao de cima. E há pessoas que têm vergonha disso, não é? E isto realmente é educação. Porque há muitas, hoje não tanto, mas ainda no meu tempo, provavelmente, muitas pessoas, muitos lares, em que se achava que a música não tinha interesse nenhum, não é? Quem diz a música diz outras coisas. Por exemplo, eu nesta encarnação, sob o ponto de vista cultural, não me realizei. Eu penso que foi por ter, lá está, porque a gente arranja sempre formas de se desculpar. Eu penso que foi por ter nascido num lar pobre, não é? Numa aldeia muito interiorana, sem acesso a nada. Graças aos meus pais tive acesso a ir estudar, com um grande sacrifício deles e vencendo não sei quantos quilómetros, não sei o quê. Mas eu desde criança, eu lembro-me
que nem sabia o que isso era, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, portanto, a gente nem imaginava o que se passava lá fora, não é? Então, numa aldeia com 200 ou 300 pessoas, todas pobrezinhas e cheias de fome, quer dizer, ainda pior, não é? Mas eu lembro-me, que, desde que me conheço, que o meu grande sonho era ser bailarina. E não fui, nunca fui, não é? Não fui. Bailarina clássica, pronto. Mas eu só vi isso, a primeira vez que vi alguém a dançar balé, eu já era adulta, sei lá, já tinha... A primeira televisão que nós tivemos em minha casa, eu já tinha para aí, 15, 16, 17 anos. Eu até aos 11 anos, 11 e meio, a minha casa nem luz tinha elétrica. Não é? Não havia frigorífico, não havia nada, até aos 11 e meio, portanto, depois dali que tivéssemos televisão, sei lá, tinha pai 17 ou 18 anos, já nem sei, portanto, já era grande. E aí é que eu descobri que afinal, aquilo que estava na minha cabeça era aquilo, porque eu nem tinha muito a noção do que eu queria, quer dizer, era uma ideia muito difusa, só se materializou quando eu vi pela primeira vez alguém a dançar. E pronto, sei lá, se calhar, com essa idade já era tarde demais, não? Não, já era. Já nunca conseguiria fazer grande coisa. Hoje em dia começam mais cedo. Desde criancinhas logo, não se conseguia. Se calhar foi isso que eu pensei. Mas... vocês não imaginam como isso fez parte, era um sonho que eu tinha. Agora, eu fico assim a pensar, claro que eu amo os meus pais e admiro-os, enfim, mas eu, depois de adulta, fiquei a pensar, se eu tenho nascido em Lisboa, no Porto, assim numa cidade, numa família razoável, eu tinha sido isso. Tinha sido, de certeza, porque era isso que eu queria ser, não é? Pronto. Então, reparem, como é importante, e hoje toda a gente, não é? Hoje toda a gente tem possibilidades e tem acesso à televisão, enfim, é tudo completamente diferente. Mas, na próxima encarnação, provavelmente terei essa possibilidade, não é? Se calhar os interesses já vão ser outros. Ou serão outros, eu não sei. Mas... muitas vezes penso como seria importante, porque eu penso que seria através dessa arte que eu iria desenvolver, visto que era um sonho que eu nem sabia bem como identificá-lo, que eu desconhecia, como isso iria desenvolver a minha parte emocional, não é? A minha sensibilidade para a arte. Porque as artes estão todas interligadas, no meu ponto de vista, não é? E quando nós ganhamos sensibilidade para uma determinada arte, de uma forma geral, exatamente, não quer dizer que sejamos bons em tudo, ou que abracemos todas, que seria impossível, mas abre-se essa tal sensibilidade. E eu penso que é isso que faz a humanidade crescer. Eu penso que é isso que dá ao homem uma forma de se... Muitas vezes nem é de se entender a ele mesmo, que aí é preciso outra filosofia e é abençoada a filosofia espírita, mas de se interligar, não é? Com o próximo, de ficar mais sensível àquilo que se passa à sua volta, porque é isso que a humanidade precisa, não é? É isso que nós precisamos de cultivar. Sentirmos-nos irmanados, não no sentido de sabermos que somos todos iguais e tudo mais, mas irmanados nessa sensibilidade, não é? Que nos faz aproximar do outro de uma forma natural, não é? Mas com isso a brotar de dentro, com essa emoção natural
a brotar de dentro e que depois faz de nós essas pessoas felizes, realizadas, que de outra forma não consegue sê-lo. Pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa, pode ter a melhor mulher, o melhor marido, pode ter... Mas se não tiver isso, não é? Se não tiver essa sensibilidade, se não, enquanto nós não cultivarmos isso em nós, somos um diamante bruto. Nós temos isso dentro de nós, mas está em bruto. Não está trabalhado. Então, se dependesse de mim, era nisso que eu investia. Porque tudo o resto vinha por acréscimo. A educação, o conhecimento, e depois não escrevi aqui, não é? A educação, incluindo toda a forma de artes, não é? Conhecida. E reparem, este mundo é um mundo verdadeiramente fantástico, infinito, porque nós, ultimamente, repito, tenho visto bastante televisão, coisa que antes não acontecia, e realmente é uma coisa impressionante. A infinitude de coisas que as pessoas criam é impressionante. É um mundo infinito, não é? Por exemplo, o mundo da música, um dos meus grandes desgostos é não saber música. Não é não saber cantar, isso é outra história. Mas não saber música é um dos meus... E falo isso muitas vezes, ainda há dias eu falava isso com a minha irmã e diz ela, porquê é que não aprendes? Agora já não consigo aprender. Mas gostava de saber, porque para mim deve ser a linguagem... Eu sou completamente leiga e muita gente é. E para mim é a linguagem mais fabulosa que nós podemos imaginar. Eu, como leiga, nem consigo imaginar. Vocês já imaginaram apenas com 7 notas musicais as músicas que existem e as que ainda vão existir, porque são infinitas, com 7 notas musicais? É uma coisa impressionante. Então, a arte é algo que nos transforma obrigatoriamente. Transforma qualquer pessoa, não é? Eu leio muito biografias, é a minha tipo de leitura preferida, é biografias de história. Gosto de ler tudo, mas essa é a minha preferida. E eu já li não sei quantas biografias do Hitler, por exemplo, que é uma personagem que me fascina, não é? Pela sua diferença. E o Hitler, pronto, era a pessoa mais ou menos que toda a gente sabe, enfim, embora muito diferente também em muitas coisas que a maior parte das pessoas provavelmente não saberá, mas pronto, fiquemos por essa ideia que normalmente as pessoas têm. No entanto, ele era um pintor medíocre. Ele começou a pintar ainda bastante jovem, depois lá foi para a tropa e tal, e depois interessou-se lá pela política e lá pelos judeus e essa história toda, e esqueceu a arte. Porque ele, apesar de pintor medíocre, ele quando estava a pintar, nessa fase em que pintava, ele era a pessoa mais sensível do mundo. Ele era uma pessoa que quem leia essa fase dele não vê de maneira nenhuma o Hitler que a gente conhece. Infelizmente para ele deixou esse tipo de atividade e que eu saiba era a única atividade que ele fazia. Pronto, mas isto é um exemplo extremo de como uma pessoa com as características que todos nós conhecemos, nos seus momentos em que se dedicava à pintura,
Ele era a pessoa mais sensível do mundo, ele transformava-se completamente e apesar de os seus quadros serem medíocres, do ponto de vista técnico e, enfim, eram quadros com alguma sensibilidade. Por exemplo, ele pintou um autorretrato, ou até mais do que um, em que ele se vê de uma forma diferente, completamente diferente. Isto é interessante nós fazermos este tipo de reflexão. O que a arte pode fazer pela evolução do ser humano. E realmente, se dependesse de mim, eu investia, enfim, em quem pudesse, desde pequeninos, não é? Nessa área, porque é isso que vai fazer a humanidade crescer mais rapidamente. Mas vocês continuam caladinhos, não? Eu vim para aqui mesmo com a ideia de não dizer nada de especial, não trazer nada, não é, de especial. A gente também está matando saudade. Cristina, diz coisas. Não, realmente é isso, como estamos falando. Realmente, concordas com isso? realmente, Tens alguma a arte é uma das habilidade? natureza, acho que é um ponto. A natureza, E o momento da natureza, apreciar uma flor, que me mexe muito com a nossa parte sensível. Eu desde pequenino que adorei a natureza. Eu andava muito bonito, eu tinha conheceste a zona onde eu morava, não é? Que era quase uma aldeia, não é? Pois. Eu andava muitas vezes sozinho, eu lembro de andar com o rio, eu adorava, e continua este meu sentimento, aliás, está mais aprofundado relativamente à natureza. E aí não te sentes diferente? Não sentes uma vibração diferente em ti? As minhas caminhadas, trekking de montanha, têm energia para quanto tempo, é completamente renovado, não é? Porque gosto de apreciar a paisagem, não é? Houve uma altura que andava muito de bicicleta, mas para a bicicleta, com a bicicleta eu não podia apreciar, não podia desfrutar. Sim, o meu passo, embora possa ir em grupo, mas analiso melhor, sinto, não é, a natureza. Ando realmente, sinto mesmo, ando buscar as energias que necessito. Mas cultivas assim alguma habilidade, não digo arte no sentido... Quando era pequeno, tinha muita gente para dizer. Ainda dizem que tenho, mas agora não. Falta de hábito, falta de treino. Se calhar hoje já estava melhor. Porque tudo se treina, não é? Claro que é preciso ter uma certa dose de inclinação, enfim, mas depois tudo se treina. Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, a água. Ai, também eu, adoro. A água, os rios, o mar não, é engraçado, o mar não me seduz, mas os rios, meu Deus. Uma sobre aquela ondulação calminha, a deslizar na areia, também não é lá tudo. Mas eu, quando estive agora na universidade, em Agerão, como não era em Guimarães, tinha blocos de manhã, blocos de tarde, havia alturas que eu tinha 2, 3 horas de intervalo, depois de almoçar, tinha lá um ribeirinho muito pequenino, eu adorava ir para lá. Também adoro. Também adoro. E aquelas mini cascatazinhas assim a fazer barulho, ai, adoro. Por acaso gosto muito. De rio, de mar, nem por isso. Eu estava pensando aqui, eu não sou muito próxima à arte, nunca, assim, minha mãe também tive uma vida, um início, né, um pouco difícil, também nunca fui muito próxima. Minha mãe dava aquele básico, né, colocar para a escola. Sim. Na escola tem um pouquinho de cada, mas nunca fui, assim, a arte nunca esteve próxima de mim, eu também nunca busquei. Então, e eu tenho 2 filhos, assim, né, muito diferentes. E eu digo que o meu menor, ele é muito ligado. Ele tem uma sensibilidade, assim, que até
me choca muito no dia a dia. Eu digo assim, meu Deus, vem um filho, porque é como se eu não soubesse ser mãe dele. Porque ele, nessa questão, né? Porque ele tem uma sensibilidade, tem uma coisa, a arte, a música, é tudo que você vê que o universo dele é todo. Ele diz que vai ser escritor. E o olhar dele é sempre para isso, né? E aí ele vem me questionar, parece assim, mãe, parece que eu tô falando com você e você não entende nada do que eu falo. E aí eu não falei pra ele ainda, mas eu falei assim, parece que eu não tô preparada assim, porque até na escolha, né? Ele fala outro dia, mãe, eu quero desenvolver, eu quero fazer uma aula de canto. E é como se isso na minha casa, eu olho assim pro meu marido, e é tão simples, né? Talvez botar uma aula de canto, e que a gente não sabe, a gente tá... Mas soa assim uma coisa esquisita, não é? É muito esquisito, porque eu não tenho, você foi falando ali, eu falei assim, meu Deus, esse mundo é tão longe de mim. E realmente, ele fica assim, meu marido fala, a gente tá acostumado a botar o outro, né, pro futebol ou pro tênis, pro lado do esporte, mas a arte in natura, assim, que ele tenha, ele olha um negócio, ele lê um livro e vem no café da manhã às vezes, ai, terminei de ler meu livro. É assim, assim, assim. E ele tinha essa ideia, mas quando ele escreveu aquilo, eu acho que ele não estava pensando, ele devia estar passando por um momento, quer dizer, ele vai para um outro mundo. Claro. E a gente acha que tanto eu, quanto o meu marido, quanto o mais velho, a arte passa realmente muito longe. A gente viaja para algum lugar, museu, mãe, a gente vai em tal museu, e aí eu tenho que entrar, conhecer e ver, e a gente vai por causa dele. Então, quer dizer, ele planta essa semente o tempo inteiro, né? Eu digo que e deve ser acompanhado, é pena que não seja acompanhado realmente, porque isso já está com ele, não é? Da mesma forma que eu queria ser bailarina sem saber, não é? Porque realmente a minha mãe e o meu pai, coitados, também não tinham propensão para as artes, não é? Mas nesta fase eu acho que sim, que é muito importante apoiá-lo. Já melhorou muito, mas ele mesmo diz, mãe, eu não tenho nenhuma chance de ir para outro caminho. Ele diz, eu vou ser... Que idade tem? Ele ainda fala, eu ainda vim morar num lugar bom para isso, né, mãe? Que idade tem? Os escritores, 10. Ele acha que os escritores portugueses, ele tem uma coisa assim, ele hoje em dia já não tem mais referência de nenhum do Brasil, porque como ele veio com 8, né, escritor, mas os autores aqui na escola, ele fica, a professora escreve textos, ele é totalmente, você vê tudo, uma música, ele só toma, e é uma felicidade incrível, né, porque ele vive cantando, vive recitando. O que é isso? Um trechinho do livro que não me sai da cabeça. Aí eu falei, pensei que fosse uma música. Ele, não, mas eu estou cantando o trecho do livro. Quer dizer, ele... reinventa as coisas. A criação. Interessante. Então, veio para mim para eu poder ter contato com a arte, porque realmente é um mundo diferente. Eu tenho esta percepção já há muito tempo, e é engraçado que há muitas ideias que eu tenho e que vou amadurecendo e que chego a uma altura que acho que não é por ali o caminho e abandono, não é? A maior parte delas. Mas esta que eu partilhei aqui convosco, esta ideia que eu partilhei, ela ganha já me acompanha há muito tempo e ela ganha cada vez mais força, mais corpo dentro de mim. Eu estou convencida, estou mesmo convicta de que não há outro caminho. Para outro caminho tão curto. Há muitos caminhos. É lógico. Eu, quando estou a dizer não há outro caminho tão curto para se chegar lá. Realinha muitas outras coisas, né? Completamente. E é um caminho realmente completamente mais curto. Aliás, por exemplo, eu estou a lembrar-me que
nas associações de reinserção social e isso tudo, nas pessoas com deficiência, portanto, em grupos restritos, como é que eles recuperam as pessoas? Qual é o caminho que eles seguem? Campeões de reabilitações. As artes. Sempre, as artes. É através da arte que o drogado deixa de se drogar, seja a arte que for, não é? Que se interesse, pronto, por aquilo que ele realmente gosta, não é? Que o realiza, seja lá o que for. A questão é que a pessoa saiba o que é que o sensibiliza, aquilo que mexe com ele. Pronto, e a partir daí, se tiver alguém que saiba ser sensível a esse ponto e o acompanhe nesse sentido, a pessoa recupera-se, não é? Os sem-abrigo, e é engraçado que essas pessoas marginais, à margem, essas pessoas diferentes, não sei se vocês concordam comigo, mas a percepção que eu tenho é que grande parte delas são pessoas muito sensíveis. São pessoas que têm ou que tiveram ao longo da sua vida ou em determinado momento da sua vida tiveram contacto com esta ou com aquela arte, fosse ela qual fosse, e depois, por qualquer motivo, alguma coisa não correu tão bem e portanto, elas acabaram por tornar-se, enfim, um pouco marginais. Seja marginais no crime, seja na sociedade, seja no que for. Mas a grande parte das pessoas têm um passado muito, às vezes em entrevistas que ouço e assim, então e como é que foi a sua juventude, o que é que gostava de fazer? Lá vem qualquer coisa relacionada com a arte. Portanto, são pessoas sensíveis que em dado momento não souberam orientar as suas emoções, a sua sensibilidade e pronto, e descambaram. E geralmente são pessoas com um íntimo muito sensível e que e fracas, que têm uma fraqueza que é que as leva muitas vezes. Exatamente, porque falta ali o tal suporte, qualquer coisa que não conseguiram, muitas vezes é uma frustração, é uma pessoa que queria ser músico, ou sei lá o quê, ou qualquer coisa, mas não conseguiu, por qualquer motivo, não conseguiu, e dali veio uma frustração, não é? E pronto, e a pessoa descambou. Não teve capacidade suficiente, força suficiente para ultrapassar isso. Mas nessas pessoas, de uma forma geral, está por trás a arte, não no seu sentido positivo do termo, não é? Mas, portanto, de uma forma um pouco mal entendida. Pronto, olha, chegamos ao fim da nossa conversa. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu só gostava, diz. Relativamente à educação, tu fizeste uma vertente pelas artes, não é? Mas nós também que há a necessidade de alterar os valores. Foi por aí que começamos. Eu disse, não vamos aqui falar na educação, na parte ética moral, porque essa é a mais importante. Lembram-se, foi assim que nós começamos. Vamos falar nesta vertente das artes, porque essa é condição sine qua non. Aliás, porque é que estas pessoas descambam? Porque é que estas pessoas vão para a marginalidade? Porquê? Porque faltou o primeiro fator que é o mais importante, o ético-moral. Pois, acho que desde muito novos nós somos exatamente. Concorrer, não a sensibilidade, não a partilhar. Não é? Tem que ser melhor que tu. Competição e não a cooperação, exato. A educação dos princípios éticos, não é? Vamos lá, tu vais para a escola, mas tens de ser o melhor, não é? Não tem o melhor na escola, não é? Portanto, é a competição. Mas essa é a tal que nós aqui não nos debruçamos sobre ela, mas que partimos do princípio que essa era unânime, a mais importante, sem a qual nada, que é que me interessa eu ser uma grande artista plástica se sou um verme. Eu nunca conseguirei ser uma grande artista plástica,
não é? Porque me falta sensibilidade, porque provavelmente eu não consigo, a pessoa que vê a minha arte não consegue essa tal emoção, não é? Necessária para que a arte entre nela, não é? Portanto, a verdadeira arte pressupõe realmente a parte ético-moral. De outra forma não existe arte, pura e simplesmente. Segundo eu penso, segundo a minha perspectiva, exatamente. Pronto, olha, gostei muito de estar convosco. Primeiro porque nunca fiz uma reunião tão intimista. Segundo porque acho que nunca falei para tão pouca gente. E isso não quer dizer que não tivesse o mesmo prazer. Se calhar até foi mais engraçado, mais interessante na medida em que de facto fui mais intimista, não é? Foi como se estivéssemos numa espécie de tertúlia. Aliás, eu quando vim para aqui hoje, sabendo de antemão que iria aparecer pouca gente, pelo menos era o expectável, visto que eu soube quais foram as presenças das outras vezes, eu imaginei-me numa tertúlia. Tanto mais que não preparei nada, não falei sobre nada em especial. Porque imaginei-me mesmo assim numa tertuliazinha, numa conversa pensava que eram um bocadinho mais de pessoas, mas foi muito bom, adorei estar convosco, a sério, do fundo do coração, porque eu acho que, quer queiramos, quer não, e fala um bocadinho a experiência. Uma coisa é falarmos para 200 pessoas, outra coisa é falarmos para 2 ou 3. Acaba por ser muito mais... A conversa acaba por ser muito mais sentida, muito mais intimista. Não estamos tanto à procura de termos... Para já sabemos que somos facilmente entendíveis. Porque se a pessoa não entendeu, são tão poucas que automaticamente, ao passo que falar para uma assembleia grande, a gente tem de ter muitos outros cuidados que acabam por que a mensagem não saia tão espontânea, não é? Tão natural. Quando está numa plateia de 200 pessoas, há mais probabilidade de divagar, de distrair. Quando estamos aqui 3, 4... sente-se, digamos, obrigado a estar atento. Adorei. Olha, foi uma experiência, acho que foi a minha primeira experiência, foi, sem dúvida, mas adorei mesmo. Espero que vocês também tenham adorado, que toda a gente que esteve aqui também tenha gostado e que agradecer também aos nossos benfeitores e desejar que todos nós continuemos a trabalhar, a arregaçar as mangas para sermos cada vez mais sensíveis, porque vale a pena. Obrigada.